Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que texto maravilhoso, irmãos, da palavra de Deus, onde nós podemos perceber nitidamente a obra de Cristo. Tão claro o texto dessa profecia, que ao observar o Evangelho, é praticamente impossível não enxergar que isso aqui é o próprio Evangelho, é a promessa de Deus em Cristo. É a promessa que Deus o Pai está fazendo ao seu próprio povo, dizendo que iria enviar o seu próprio Filho para sofrer dessa forma, em favor do seu povo, como fica muito claro aqui no texto. Ele sofreu, ele foi oprimido pela transgressão do meu povo. É o que o texto diz. Tudo que temos é pela graça de Deus, o nosso Pai, que enviou a Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, nós vamos para a pregação sobre a doutrina, ainda nos cânones de Dort, a doutrina da expiação limitada. É o nome que é dado a essa terceira doutrina, dos 5 pontos do calvinismo, como é bem conhecido. E, assim, eu tenho um apreço muito mais pela definição expiação eficaz e ainda sacrifício perfeito, porque essa doutrina nos leva a compreender justamente essa realidade do sacrifício de Cristo. Então, é da obra de Cristo que queremos tratar hoje, e é por isso que eu li o texto com vocês de Isaías 53, porque realmente nos fala muito, não é, acerca dessa obra. Júnior, tu pode acender essa luz aqui, por favor? Que está um pouco escuro aqui. Já fiquei apanhando um pouquinho para ler aqui, porque estava um pouco escuro. Por aí mesmo. Valeu, rapaz. Agora melhorou. Essa doutrina, ela é a mais ofensiva de todas, para pessoas que não creem na doutrina da graça. Nós aprendemos sobre a depravação total, entendendo a realidade do ser humano depois da queda. Aprendemos sobre a eleição incondicional e a própria predestinação em si.
entendendo que isso é o que a Escritura ensina, quer a pessoa queira ou não, a Bíblia ensina justamente sobre isso. Uma eleição baseada na graça de Deus e não em nada previsto. Isso realmente é muito importante. E apesar de haver tanto debate acerca dessas doutrinas, não é, que são primeiras dos cânones, ainda assim, essa doutrina da expiação eficaz ou limitada, como é conhecida, é a doutrina que mais ofende. Porque é o mesmo que dizer que Cristo, ele não morreu por cada indivíduo neste mundo. E para a maioria esmagadora dos cristãos, isso é uma ofensa terrível. Porque a maioria absoluta dos cristãos acreditam que o sacrifício de Cristo na cruz foi um sacrifício por cada indivíduo do mundo. Essa é a mentalidade comum. É o que todos entendem nesse sentido, não é? Então, quando você pensa ao contrário disso, você muitas vezes é repudiado. É tratado como alguém insensível, como um herege, porque não consegue aceitar a realidade da obra de Cristo. Mas, apesar disso parecer tão bonito, não é? É tão bonito você pensar dessa forma e acabar, às vezes, como algumas pessoas fazem, chegando em algo chamado universalismo, onde ninguém será condenado, e então tudo que temos sobre a condenação ao inferno na Escritura, não é? São apenas figuras de linguagem. É Deus brincando, na certa. Está brincando para poder assustar os filhos. Sabe? Deus está brincando de bicho-papão com as pessoas, para assustar os filhos. As pessoas acabam tratando a doutrina do inferno, por exemplo, assim, acreditando que Cristo, ele morreu por cada indivíduo e sendo coerente com o fato de que se ele morreu por cada indivíduo, logo, ninguém pode ir para o inferno. Não é? Porque o sacrifício dele pagou os pecados. Então existe, irmãos, muita dúvida sobre isso. O texto de Isaías que nós lemos é um texto que cada cristão nesse mundo conhece muito bem. É um texto lido, recitado por muitas pessoas, sabe, pregado em muitos cantos. Então as pessoas pregam, falam desse texto, mas parece que não refletem muito bem sobre o que esse texto está dizendo. Há declarações que nós lemos aqui em Isaías 53 que deixam claro o que é a obra de Cristo, o que ele realmente fez. E por que, nesse sentido, baseado nesse texto e em outros que vamos observar aqui, é a doutrina da expiação limitada ou do sacrifício eficaz, não é? Do sacrifício perfeito de Cristo, é a verdade do Evangelho. É aquilo que a Bíblia ensina de maneira bastante clara. Para compreendermos, então, sobre essa doutrina tão importante para a igreja, tão importante para os cristãos de hoje, e tão descrida, infelizmente, não é tão rejeitada por muitas pessoas, nós vamos primeiro responder algumas perguntas. Na verdade, todo o sermão está dividido em perguntas. E a primeira pergunta é: qual foi o propósito da morte de Cristo? Nós lemos o texto de Isaías 53 e o versículo 5, por exemplo, só lendo mais uma vez, o versículo 5, ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A primeira pergunta, então, é: qual o propósito da morte de Cristo? É algo que muitas pessoas gaguejam para falar. Se você vai perguntar a um cristão, de repente é de uma outra comunidade, ele vai dizer: é claro que é para nos salvar. Cristo morreu para nos salvar. Isso já é um chavão, é um slogan, não é? Você usa isso em tudo. Você usa isso em filmes, em séries, em desenhos. As pessoas sabem disso de cor salteado, as pessoas falam isso, reproduzem isso. O evangelismo que é feito hoje no mundo é baseado nisso. Cristo morreu para te salvar, não é? Aí você pergunta: como é que você sabe disso? Como é que você pode dizer que Cristo morreu para salvar aquele indivíduo? As pessoas só chegam a essa conclusão bastante precipitada e até tola, porque elas não entendem o real valor da obra de Cristo, nem o porquê Cristo morreu. Por isso é importante respondermos a essa pergunta: qual o propósito da morte de Cristo, do seu sacrifício? E o texto de Isaías, que nós acabamos de ler, ele é muito claro. Nós lemos que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Palavras que refletem o sofrimento dele, toda a sua humilhação. E dá um propósito para essa humilhação, para esse sofrimento, para essa morte. Não é? Pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. E então diz: o castigo que nos traz a paz, ou seja, se nós temos paz hoje, é porque esse castigo que era nosso estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, por toda a sua humilhação e sofrimento, nós fomos sarados. A nossa cura, a cura do pecado original e de todos os pecados da nossa vida, a cura daquilo que iria certamente nos mandar para o inferno,
estava justamente no sofrimento de Cristo, não é? Então a obra dele é muito clara na palavra de Deus. O texto de Isaías realmente é muito claro com relação a isso. Entendendo essa questão da obra de Cristo, irmãos, de qual o propósito, temos que entender aspectos bem claros acerca dessa obra. O que foi a obra de Cristo? Para que a obra de Cristo? Por que ele veio para morrer nesse sentido? Qual o seu objetivo? Não é? E a primeira coisa que nós podemos observar no próprio texto de Isaías que lemos é que Cristo veio para esse mundo, nasceu como homem para substituir pecadores. O fato é, Deus é justo. E se nós somos criminosos diante dele, isto é, pecamos contra a sua lei, ofendemos a sua santidade, nós somos devedores dele. E Deus não é como um juiz humano que pode ser corrompido. Deus não aceita esse negócio de jeitinho brasileiro. Se nós pecamos contra ele, ele é justo e como justo ele não pode se negar. Então ele vai cobrar sim com sua justiça. Por isso, a morte de Cristo, ela tem como propósito a substituição de pecadores. É uma morte substitutiva, é um sacrifício substitutivo. Deus, nesse sentido, com todo o direito de nos condenar, não é? Mas ele envia seu Filho para nos substituir nesse altar de condenação. Cristo nos substituiu naquela cruz e esse é o ponto essencial da doutrina de Cristo, da sua obra. Isso é muito importante para nós e, na verdade, irmãos, a palavra usada para isso, não é, é que Cristo, nesse sentido, ele é nosso vicário, nosso substituto. Essa palavra vicário é justamente em lugar de, ou no caso se refere à substituição. No caso, ele recebeu a punição que era nossa. Ele nos substituiu. A cruz estava reservada para nós. O juízo de Deus, o cálice da ira de Deus estava reservado para cada um de nós. Ele disse, eu tomo o cálice no lugar de vocês. É por isso que para nós cristãos protestantes e reformados, a afirmação, por exemplo, de que o Papa é vicário de Cristo, não sei se vocês sabem disso, mas essa é a definição histórica também acerca dele, é uma palavra para nós abominável. Ninguém pode estar no lugar de Cristo. Ninguém é substituto de Cristo aqui nessa terra. Não é? Não existe isso. Não existe essa sucessão onde Cristo deu poder para Pedro, Pedro para outro, e para outro, e para outro. Não existe isso aí. Cristo é único e insubstituível. E, na verdade, ele substituiu. Ele não pode ser substituído. Somente ele substituiu. Então isso realmente é um ponto muito importante. No texto de Isaías nós lemos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse castigo que era nosso, que pertencia a cada um de nós, Deus colocou sobre ele. Ele nos tirou do lugar de condenação e colocou o seu próprio Filho para mostrar a justiça de Deus. Para mostrar que com Deus nós não temos jeitinho. Nós não podemos burlar a sua lei, nós não podemos arrumar algum jeito de enganar a Deus ou de suborná-lo. Se pecamos, então isso tem que trazer morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então isso é claro na Escritura. Quem pecou tem que pagar. E Cristo vai para o Calvário, vai para a cruz, justamente para pagar por nossos pecados. No versículo 11, a parte final de Isaías 53, diz bem assim, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então isso é claro, não é, com relação ao propósito da morte de Cristo. Por que é que Cristo veio morrer? Por que é que ele veio fazer o sacrifício da sua própria vida? Para substituir pecadores, para receber a ira de Deus no lugar de pecadores. Então realmente isso é muito claro na Escritura. A segunda questão importante é que a morte de Cristo, ela também é uma morte expiatória. Cristo morreu para expiar pecados. Ele morreu para expiar pecados, ou seja, ele estava sendo castigado, nesse sentido, ainda tratando-se da substituição. Ele estava sendo castigado, recebendo a punição, o castigo, toda a dureza da lei e justiça da lei por causa dos pecadores. É semelhante ao que acontecia com relação à antiga aliança com os sacrifícios, não é? É daí que vem essa ideia de bode expiatório, referindo-se ao animal nesse sentido, que quando os sacerdotes impunham a mão sobre a cabeça do animal, e soltavam ele do deserto e outro ia para ser sacrificado, esses animais estavam como representando aqueles que levam o pecado do povo. Cristo, nesse sentido, é aquele que nos expia, ou seja, ele fez uma expiação para perdoar os nossos pecados.
Isso realmente é muito importante, irmãos, porque o texto ainda diz, de Isaías, todavia, veja, essa expiação de Cristo é para agradar a Deus. Cristo vem expiar o pecado do seu povo, ele vem sofrer a punição em prol do pecado do seu povo, para que o seu povo seja perdoado, não é? E essa atitude dele expiatória é para agradar a Deus. É por isso que no texto diz bem assim, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isso é... E ainda no versículo 12, na parte final ainda, diz bem assim, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Essa morte dele, para fazer a expiação, ou seja, foi para que nós, o nosso pecado, fosse colocado sobre ele. A figura é do sacerdote, colocando a mão sobre aquele bode, sobre aquele cordeiro, colocando a mão sobre ele como símbolo de que agora o pecado do povo está sobre ele. Um bode era solto no deserto. Um animal era solto no deserto. E ele se afastava do povo, para demonstrar que Deus afasta de nós as nossas transgressões. E outro era sacrificado, para mostrar que Deus, ele leva ao sacrifício, porque alguém tem que pagar pelo pecado. E então nós somos substituídos. A morte de Cristo ainda tinha um objetivo propiciatório. Ou seja, Cristo, com o seu sacrifício e obediência perfeita, ele realmente quis, não é, com a sua obra santa, agradar a Deus. Lembre do Éden, lembre do que Deus revelou a Adão, lembre de como Abel adorou a Deus. Deus se agradou do sacrifício de Abel. Porque Abel fez um sacrifício como ele aprendeu com Adão, que por sua vez aprendeu com Deus. Deus se agrada desse sacrifício. De um sacrifício sincero, de um sacrifício verdadeiro, não é? Cristo, então, é essa propiciação. A tampa da Arca da Aliança, não é? Era uma tampa de ouro, com 2 querubins, um de frente para o outro, cobrindo com sua sombra o propiciatório, essa tampa da arca, onde o sangue era derramado no dia da expiação. O fato de o sacerdote levar sangue para a purificação de seus próprios pecados e pelo pecado do povo, ao derramar esse sangue no propiciatório, não é? A resposta de Deus era o sinal de que Deus se agradou do sacrifício. Cristo é a nossa propiciação diante de Deus. Dessa forma, irmãos, nós aprendemos que Cristo não veio abrir a porta da graça. Ele não veio criar uma possibilidade de salvação. Ele não veio dar uma chance à humanidade. Ele não veio fazer isso, observando a humanidade perdida, que todos iriam perecer mesmo, então, para dar um auxílio ao ser humano, para ajudá-lo e dizer assim, que nós não tentamos ajudá-lo, pelo menos, então eu vou para o mundo morrer, a fim de que eles possam se admirar do meu sacrifício, achar aquilo bonito, achar aquilo forte, talvez se emocionar com isso, e pensar bem assim, ora, se Deus me der uma chance, eu vou abraçar. É isso que a maioria das pessoas pensa. Só que até agora nós vimos na palavra de Deus que o sacrifício de Cristo não tem nada a ver com isso, não é? E ele não veio abrir porta da esperança para ninguém. Ele morreu para substituir pecadores. A sua morte foi para salvar pecadores e não dar possibilidade de salvação. Possibilidade de salvação é algo completamente antibíblico, contra as Escrituras. Porque se há possibilidade, apenas não há salvação concretizada. Logo, a Escritura está mentindo. Se o texto diz que ele pagou por nossos pecados, que ele morreu para nos substituir, e eu acredito, eu suponho, não é, que na verdade o que ele fez foi me dar uma possibilidade, que isso é a chance e a grande chance da minha vida, então eu estou fazendo da Escritura mentirosa. O que Deus diz não é verdade, se Cristo não morreu de fato para nos salvar. Não é? E não existe salvação pela metade. Ou você é salvo ou você não é. Ou você é salvo ou você não é. Ninguém em sã consciência, ao de repente, num desses países onde tem muita enchente, não é?
onde de repente os rios transbordam, há enchente muito grande por causa de chuva, porque não tem para onde a água correr, e essas águas são fortes, levam árvores, não é? Inundam casas, sobem até acima do teto, as pessoas ficam lá penduradas. Quando uma equipe de resgate vai, eles não descem ali com um helicóptero e pegam as pessoas e colocam numa árvore. Mas eles de fato resgatam as pessoas. Eles tiram as pessoas de lá e levam para um local seguro. Eles não colocam as pessoas penduradas numa árvore e dizem, bem, agora corram atrás. Agora se virem, eu já tirei vocês da água. Não é? Agora se aguentem aí até o dia amanhecer, até a água baixar. Se virem. A nossa parte nós fizemos. Nós ajudamos vocês. Não é isso que a obra de Cristo é. Ela é de fato salvação. Estávamos indo para a morte e Ele mudou completamente o curso de nossas vidas. É isso que a obra de Cristo representa. Entendendo então, irmãos, que a obra de Cristo, ela não é a abertura de chance para a humanidade, mas ela é a propiciação, a substituição, a expiação dos pecados nesse sentido, de pessoas pecadoras, não é? Temos que compreender também o valor dessa morte. Porque se Ele morreu para nos salvar, a pergunta é, qual é o valor desse sacrifício dele? Será que esse sacrifício dele realmente é eficaz? Será que esse sacrifício dele cumpre aquilo que ele diz? Será que ele morrer para salvar realmente salva? Isso é importante, porque quando eu digo que eu ainda preciso fazer alguma coisa, não é para cooperar com a salvação ou para completar a salvação, eu estou dizendo que a obra de Cristo não é eficaz. A obra de Cristo não é completa. O que Cristo fez, não cumpriu. Cristo falhou na sua obra. Na verdade, Ele morreu em vão. Se Ele disse que morreu por mim, e ainda assim eu não sou salvo a partir disso, então foi uma morte em vão. Um sacrifício inútil. Não é? A obra de Cristo é, infelizmente, diminuída, humilhada a uma situação tão terrível, tão triste, com relação a isso. O versículo 11 de Isaías diz bem assim, 53. Qual o valor da obra de Cristo, né? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mais claro do que isso, cega. Porque o texto está dizendo justamente isso. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Por que ele ficará satisfeito? Porque o que ele fez realmente salvou. Esse é o valor da obra de Cristo. Esse é o valor da obra de Cristo. Pensar ao contrário disso é de fato rejeitar a importância dessa obra e o grande valor que a palavra do Senhor nos dá com relação a isso. Observando, para compreendermos bem o valor do sacrifício dentro da história da igreja, do povo da aliança, vamos observar qual o valor, por exemplo, de sacrifício de animais. É importante você fazer essa comparação na sua mente. O sacrifício de Cristo e o sacrifício dos animais na antiga aliança. Porque isso está bem ligado. Uma coisa fala da outra. Ok? Então, no Antigo Testamento, por exemplo, apenas Levítico 4, versículo 20, diz bem assim: fará desse touro o que se fez com o novilho, imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará a expiação por eles, e serão perdoados. Levítico capítulo 4, versículo 20. O texto está dizendo, como que era o culto na antiga aliança e como era esse dia da expiação. Eles deveriam sacrificar animais, touros, novilhos, até com a condição social que eles tinham, com animais menores, para expiação do pecado, para perdão do pecado. É o que Levítico está dizendo. Hebreus diz bem assim ainda, Hebreus 10 e versículo 4, que parece uma coisa contraditória com o que nós acabamos de ler. Eu vou ler mais uma vez, veja. Fará desse touro o que se fez com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Agora em Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz bem assim: pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Parece uma coisa contraditória, né? Como é que em Levítico Deus está dizendo para o povo, vocês vão sacrificar, os sacerdotes sacrificarão, pela expiação do pecado, e assim eles serão perdoados.
E Hebreus, que está falando justamente da antiga aliança e demonstrando a superioridade da nova aliança com relação à antiga, está dizendo que de maneira nenhuma é impossível, na verdade o que ele fala aqui, é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Não é? É justamente isso. Continuando ainda. Pois não deseja... observe o que Davi fala no Salmo 51. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 51, verso 16 ao 19. Esse sacrifício de animais eram apresentados sempre, todos os dias. Todo dia havia sacrifício. E o sacrifício principal era uma vez por ano. Então isso era algo contínuo. Não é? Isso era algo contínuo. Não quer prender ele lá dentro, não, porque vai ficar pulando aí toda hora. Ou seja, era um sacrifício contínuo, um sacrifício diário. Toda vez e toda hora deveria haver sacrifício. Havia sacrifício para pecados específicos. O tempo todo se trabalhava com expiação. Então, a vida toda do povo da antiga aliança era derramamento de sangue. Sempre os sacerdotes trabalhavam, dia e noite, em sacrifícios expiatórios. Não é? É isso que o Antigo Testamento demonstra. Porém, o texto de Hebreus nos diz, não é? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Ou seja, o autor aos Hebreus disse que é impossível que sacrifício de touros e de bodes perdoem pecados. E que os sacrifícios oferecidos diariamente na antiga aliança jamais poderiam aperfeiçoar o povo de Deus. Então veja, o valor que o sacrifício na antiga aliança tinha não era em si mesmo. O sacrifício de animais não perdoava ninguém. Ninguém era perdoado porque simplesmente levou um touro para ser sacrificado. Mas, na verdade, o perdão vinha sobre aqueles que criam na promessa de Deus, aqueles que, à semelhança de Abraão, eles sacrificavam pela fé, eles confiavam na promessa do Evangelho. É por isso que Davi diz que sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Um espírito contrito Deus não despreza. Ou seja, um coração sincero diante do Senhor, um coração que o ama, que crê nele e confia no Senhor. Então, não é? Quando uma pessoa é assim, um filho de Deus legítimo, alguém que foi regenerado, o seu sacrifício tem sentido. O seu culto tem sentido. Essa é a grande realidade. Ou seja, o sacrifício da antiga aliança era apenas tipológico, profético, apontava para Cristo, mas não tinha valor para salvar ninguém. Ele é apenas uma promessa acerca do maior sacrifício que é o de Cristo, o que realmente salva. Então veja o valor, não é? Era por isso que todos os dias, porque aqueles sacrifícios não salvavam ninguém, que todos os dias os sacerdotes deveriam oferecer sacrifício. Era por isso que todos os anos deveria haver sacrifício, porque eles não podiam salvar. Eles deveriam ser repetidos, dia após dia, ano após ano. Esse era o valor desses sacrifícios. Mas quanto ao sacrifício de Cristo? Quando nós pensamos na obra de Cristo, será que a obra de Cristo, ela se iguala a esse sacrifício de animais da antiga aliança? Porque já vimos que os sacrifícios da antiga aliança eram limitados, não podiam salvar ninguém. Eles apenas ensinavam, instruíam o povo na fé, mas não salvavam. O sacrifício de Cristo é igual a esses? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Porque se alguém acha que o que Cristo fez não salva eternamente, não tem poder eterno de salvação, e você ainda tem que fazer alguma coisa para ajudar isso, você está pegando o sacrifício de Cristo, o sacrifício prometido desde o Éden, e o reduzindo a um sacrifício semelhante ao de animais. É como se Cristo tivesse que vir morrer todos os dias por nós. É como se uma vez por ano houvesse a expiação de Cristo. Não é? Não é isso que se faz num culto romanista? Toda missa é um sacrifício. Toda missa é um sacrifício. E ele tem que ser sacrificado toda missa, para que o povo seja perdoado.
Por mais que uma pessoa não tenha se adequado oficialmente a essa teologia romanista, ainda assim a sua maneira de pensar em rejeitar a obra perfeita de Cristo leva ao mesmo. Cristo fez um sacrifício, mas como não é completo, suficiente, então eu completo essa obra. Muda de nome, mas a teologia é a mesma. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus que são muito importantes para compreendermos essa parte aqui da mensagem. Hebreus capítulo 7. Vamos ler alguns textos de Hebreus. Eu não vou pular esses textos porque são muito, muito importantes mesmo. Hebreus capítulo 7. Vamos ler do versículo 20 ao 28 e depois mais alguns outros versículos. Hebreus capítulo 7, versículo 20 ao 28. Prestem atenção na leitura, irmãos. Versículo 20 do capítulo 7 diz bem assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente, observe isso, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Veja que palavra dos Hebreus aqui, do livro aos Hebreus. Que palavra tão clara, onde você já percebe de maneira bem nítida, não é? A superioridade do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. Fazendo comparação do que era o sacrifício na antiga aliança com esse sacrifício que Cristo fez. Como é superior. Capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Diz bem assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santos dos Santos, Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Veja o que o texto está dizendo. Tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Mais outra porção do texto de Hebreus, que nos demonstra a superioridade incomparável do que o que Cristo fez, comparado aos sacrifícios da antiga aliança. As expressões aqui são realmente profundas, irmãos. Eu realmente fico até sem jeito quando alguém chega em conclusões diferentes disso aqui. Quando alguém se ofende com o fato de que a obra de Cristo é perfeita. Porque isso aqui dá demonstrações de maneira clara. Ainda um outro texto de Hebreus, irmãos. Capítulo 10.
e versículo 11 a 18. Diz bem assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Está claro isso? Se referindo aos sacerdotes antigos. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Está claro isso, irmãos? Olha a comparação do que os sacerdotes faziam no passado para o que Cristo fez. O que Cristo fez é um sacrifício único, eterno, perfeito. Versículo 13: aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha a declaração. Porque com uma única oferta, ou seja, com seu sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Não é algo temporário que ele precisaria morrer de novo. Mas ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Qual é o povo que está sendo santificado? É a igreja. Esse é o único povo que Deus chama de santo nesse mundo. Ainda no versículo 15 em diante. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e das iniquidades para sempre. E de suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Por que nós não precisamos mais de oferta? Porque Cristo, com a sua obra, com o seu sacrifício, realizou uma oferta, um sacrifício perfeito, uma obra perfeita, santa, incomparável, eterna, imutável. Esse é o valor da obra de Cristo. Completamente diferente quando alguém entende que ainda tem que fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Tudo que nós vemos aqui em Hebreus, absolutamente tudo que nós vemos em Hebreus, demonstra essa superioridade. Eu vou ler um último texto agora, para continuarmos, no capítulo 9 ainda, do versículo 23 ao 28. Capítulo 9, do 23 ao 28. E então concluímos as leituras. Diz bem assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens, veja a comparação, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. A obra de Cristo é perfeita. Não existe dúvida, sombra de variação naquilo que Cristo fez por seu povo. É por isso que a salvação que o Evangelho nos traz é uma salvação perfeita. É a verdade mais profunda que nós podemos nos agarrar. Nós não podemos de forma nenhuma desmerecer a obra de Cristo. Qualquer pessoa que não confia perfeitamente nessa obra, que não pode descansar naquilo que nós acabamos de ler na palavra, não é uma pessoa que confia na obra de Cristo. Porque está dizendo a obra de Cristo é uma obra imperfeita. Se eu não fizer por onde, eu vou perecer. E o que ele fez não serve de nada. Esse é o valor da obra de Cristo, irmãos. Esse é o valor da obra de Cristo. Por fim, nós concluímos agora
com a terceira pergunta. Já que entendemos a razão, o porquê que levou Cristo a morrer, qual o propósito do seu sacrifício, já que entendemos qual o valor da obra de Cristo, precisamos também responder a pergunta por quem ele morreu. Nós sabemos agora qual a razão do seu sacrifício, o porquê ele sacrificou. Nós sabemos qual é o valor desse sacrifício que é eterno, que é perfeito. Mas também temos que entender por quem ele morreu. A sua morte foi uma morte aleatória, genérica. Foi um jogo da sorte. Olha aqui, eu joguei, quem quiser pegar, pegue. Ou essa morte realmente tinha um propósito, um objetivo claro. Foi uma missão com um objetivo claro. Versículo 8 de Isaías 53 diz bem assim: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Olha o que a declaração diz agora: porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Cristo veio para uma missão clara, direta, para se sacrificar pelo povo de Deus. A promessa dada é ao povo de Deus. Deus nunca deu uma promessa genérica. Deus nunca deu uma promessa geral que não fosse realmente com objetivo. A promessa foi dada para o povo de Deus. Ele prometeu salvar o povo dele, o povo que ele escolheu para santificar, o povo que ele revelou o Evangelho. É por isso que quando nós lemos nas origens em Gênesis, nós percebemos o mundo sendo dividido em dois, entre aqueles que são filhos de Deus, que são um povo chamado por Deus, e aqueles que são descendentes do diabo, da serpente, aqueles que vivem em oposição ao Evangelho, aqueles que odeiam o povo de Deus, odeiam a Deus. E é por isso que logo nos primeiros filhos que nasceram, um irmão matou o outro. E João diz que Caim matou seu irmão porque ele era do maligno. Não é? É isso que o Senhor revelou no começo. Deus então promete ao povo dele. Então tudo o que Deus disse a Adão, a Abel, a Sete, a Enos, a Noé, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a todo o povo de Israel, aos profetas, as várias exortações, ele disse ao seu povo, sempre ao povo da aliança, sempre ao povo que recebeu a promessa do Evangelho. Não é? É isso que a Escritura nos ensina. É isso que o profeta está dizendo aqui. É por isso que quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos, não é? No caso os relatos, nós podemos observar aqui no capítulo 1 e versículo 21 de Mateus, nós lemos bem assim: e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará cada indivíduo de seus pecados. Será que está escrito isso na Bíblia? O texto diz, porque o nome dele será Jesus, não é? Porque tem a ver com é Salvador, não é? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo veio ao mundo para dar a vida por seu povo. Ele não subiu na cruz sem ter um objetivo claro. Ele não subiu na cruz sem ter pessoas em mente. Ele subiu na cruz, ele foi para o sacrifício, ele tomou o cálice da ira de Deus no lugar de pessoas. Ele estava ali por pessoas que ele conhece desde a eternidade, por pessoas que o Pai amou na eternidade. Ele veio para pagar o pecado do seu povo. Do seu povo. E aí, a questão lógica para nós: todo mundo é povo de Deus? Isso não tem cabimento pensar assim. Porque desde a antiga aliança, desde das origens, não é? Sempre ficou claro quem era de Deus e quem não é. Deus sempre teve um povo separado, como Amós capítulo 3 e versículo 1 diz: de todas as nações da terra, somente a vós escolhi. Jacó, Israel, é o meu eleito. Não é cada indivíduo do mundo. É o povo que eu escolhi para ser meu. O povo que eu chamei. O povo com quem eu fiz aliança, que eu renovei a aliança. Os descendentes de Abraão pela fé. Esse é o meu povo. Esse é o povo que é chamado de igreja, que é o corpo de Cristo, que recebeu as promessas. É por isso que Jesus Cristo, quando ele fala aos seus discípulos, ensinando sobre ele que é o bom pastor, ele diz em João 10, em versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida por cada indivíduo.
Não, ele fala, o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O pastor que é Jesus tem ovelhas e ele dá a vida por elas. Por aqueles que ele chama para o seu rebanho. É isso que o bom pastor faz. E no capítulo 10 ainda, em versículo 27 e 28, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu tenho ovelhas. Eu conheço cada uma das minhas ovelhas. E essas minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele veio salvar pessoas de verdade. Não é uma situação hipotética, não. Ele veio salvar mesmo. Ele direcionou isso para pessoas. Capítulo 17, versículo 9 de João ainda, ele fala, eu rogo por eles. O contexto está se falando dos discípulos dele, das suas ovelhas. Eu rogo por eles, a sua oração sacerdotal, para que Deus os livre do mal, nesse sentido, para que Deus os proteja e os guarde na verdade, é pelos seus discípulos, pela sua igreja, pelo seu povo. Ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Cristo está dizendo, eu não estou intercedendo em favor do mundo. Eu não estou pedindo ao Pai em favor do mundo. Eu estou rogando, eu estou orando, intercedendo por aqueles que são meus. Eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O que é que nós lemos na palavra do Senhor? Em Efésios 1, por exemplo. Deus, o Pai, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Cristo está dizendo aqui, eu rogo por estes, porque eram teus e tu me deste. Essa é a obra de Cristo, irmãos. É uma obra objetiva, ele veio salvar pessoas de verdade. É por isso que em Efésios 5, quando no versículo 25 ele fala sobre casamento, quando na verdade ele está falando sobre o mistério de Cristo e a igreja e faz a aplicação a casamento, ele diz de maneira muito clara, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja. A obra de Cristo é pela igreja. Seu sacrifício foi para salvar a igreja, foi para purificar a igreja, para apresentar a igreja santa diante de Deus. Não foi uma obra genérica, uma obra sem propósito verdadeiro. Não é uma obra que você possa olhar e dizer, veja, ele morreu na cruz, ele foi humilhado, mas observe, as pessoas não creem nele, logo ele morreu em vão. Nós não podemos, de forma alguma, olhar para o que Cristo fez e imaginar isso. Porque, na verdade, o que ele fez é concreto, é perfeito, é imutável, é eterno. O que ele fez não pode ser mais alterado. Ele morreu pela igreja. A igreja é salva. O questionamento pessoal da nossa vida é, faço parte da igreja? Mas o fato é, a igreja é salva. A igreja foi completamente purificada de seus pecados. A igreja foi justificada. Como o texto de Isaías fala, o meu servo purificará, ou ele justificará muitos. Ele ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. E pelo seu conhecimento justificará a muitos, se referindo ao seu povo. Um povo que ele justificaria pelo seu sangue. Portanto, irmãos, ao lembrarmos, ao observarmos o texto dos cânones de Dort, e a doutrina que nós acabamos de aprender sobre a expiação limitada ou sacrifício eficaz, nós precisamos exaltar a obra de Cristo, reconhecendo que o que ele fez é perfeito. Qualquer dúvida, qualquer sombra de variação que venhamos ter com relação ao que Cristo fez, nos coloca em uma condição que revela que nós não cremos nele de verdade. Nós precisamos nos agarrar nele. É isso que se manifesta como nossa salvação, a confiança de que ele nos salvou. Se você diz, eu sou um cristão, e você acha que o que ele fez não vai te garantir até o fim, você não é um cristão e você não é salvo. Nós só podemos confiar nele, nos agarrar nele. Se eu não posso confiar que o que ele disse é verdade, que ninguém pode me arrebatar das mãos dele, então eu não creio. Esse é o sacrifício de Cristo, uma obra perfeita pelo seu povo. Lá, na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo,
ao ser humilhado e em direção àquela cruz, aquele estado de humilhação pública, de sofrimento até a morte, ele tinha o nome do povo dele em sua mente. Ele tinha pessoas da igreja visível, pessoas que ele salvou na eternidade. Ele estava morrendo por essas pessoas. E se você de fato crê em Jesus Cristo, se você confia nessa obra como sendo suficiente e perfeita, aquele sacrifício foi justamente pensando em você. Essa é a promessa e a esperança que o Evangelho me dá. Amém. Amém.